Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mudança que, sem exagero, é massiva e totalmente sem precedentes no mundo da tecnologia. Nós vamos destrinchar a reestruturação daquela aliança histórica entre a Microsoft e a OpenAI. O nosso foco hoje é entender exatamente os conceitos técnicos por trás do fim dessa exclusividade comercial e, claro, olhar para as implicações financeiras gigantescas que esse movimento traz para o mercado global. Bom, passando rapidinho pelo que a gente vai ver hoje. 1. O fim da exclusividade. 2. A pressão por mudanças. 3. A mudança técnica para o multicloud. 4. Os novos termos financeiros. E 5. O impacto no mercado global. Ponto número 1. O fim da exclusividade. Para a gente entender onde estamos, precisamos olhar para essa linha do tempo. A evolução dessa parceria foi num ritmo alucinante, sabe? Lá em 2019, a Microsoft chegou com aquele capital inicial de bilhões de dólares e ofereceu a espinha dorsal da sua nuvem, o Azure. Avançando um pouquinho para o boom de 2023, essa exclusividade parecia inquebrável, né? O Azure basicamente virou sinônimo do ChatGPT, só que essa escalada absurdamente rápida nos trouxe, inevitavelmente, para o cenário multi-cloud e de pressão regulatória que a gente está vendo cristalizado agora, em 2026. Ponto número 2, a pressão por mudanças. Mas o que de fato forçou essa mudança? A OpenAI se viu numa verdadeira panela de pressão, tanto internamente quanto no mercado. Primeiro, eles não conseguiram bater aquela meta super ambiciosa de 1 bilhão de usuários ativos por semana e as taxas de cancelamento começaram a incomodar. Depois, os custos computacionais. Gente, treinar esses modelos de fronteira custa uma fortuna absurda. E para piorar a situação deles, existe uma necessidade urgente de escalar contra concorrentes de peso, como a Anthropic, que tinha acabado de garantir um cheque gigantesco da Amazon para ter mais poder de computação. Ficou muito claro que um único provedor de nuvem não ia dar conta do apetite computacional da OpenAI para sempre. E olha, externamente o clima também pesou bastante. Como vocês podem ver nessa carta aqui, o Senado dos Estados Unidos, liderado por senadores como Elizabeth Warren e Ron Wyden, começou a investigar seriamente os riscos anticompetitivos dessas parcerias. E não foi só lá não, tá? A FTC nos Estados Unidos, além de reguladores na Europa e no Reino Unido, começaram a bater na mesma tecla. A preocupação deles é que essas alianças exclusivas entre nuvem e IA funcionassem como fusões de fato. Eles começaram a investigar práticas anticompetitivas, monopólio de infraestrutura, até contratação predatória. Enfim, tudo isso acelerou a necessidade de afrouxar os laços. Ponto número 3. A mudança técnica para o multi-cloud. Para vocês que estudam arquitetura de sistemas, pensem nesse novo arranjo como um relacionamento aberto para a OpenAI. Essa estratégia multi-cloud é basicamente adotar uma arquitetura plural. Isso significa que a OpenAI agora pode usar um monte de serviços diferentes ao mesmo tempo para aguentar a demanda colossal dos sistemas deles. Dá mais resiliência, permite espalhar os dados geograficamente e traz uma flexibilidade enorme, sem ficar refém de um único servidor global. É uma quebra literal do antigo silo estrutural. Antes, a estratégia era 100% de exclusividade. As ferramentas da OpenAI nasciam e morriam lá dentro do Microsoft Azure. Agora, a nova estratégia liberta a OpenAI para atender clientes corporativos na AWS, no Google Cloud, na Oracle e a Microsoft. Ela não ficou parada não. Eles mudaram totalmente a postura, focando em construir a própria independência em IA. Eles estão treinando de forma bem agressiva os seus próprios modelos fundacionais. Um grande exemplo é o My Voice One. Esse sistema gera um minuto inteirinho de áudio natural em menos de 1 segundo usando só uma GPU. É muito rápido. E também tem o My One Preview, um modelo de texto pesadíssimo treinado internamente em 15.000 GPUs NVIDIA H100. Com isso, a Microsoft garante que produtos como o Copilot têm uma tecnologia proprietária forte na base, sem depender de ninguém. Ponto número 4. Os novos termos financeiros. Agora, vamos falar de dinheiro, porque a realidade financeira mudou completamente. Olha só essa tabela. A Microsoft simplesmente para de pagar participação na receita para a OpenAI. Em troca, aquele repasse de 20% que a OpenAI fazia para a Microsoft agora tem um teto financeiro e acaba em 2030. Isso protege demais as margens de lucro de uma startup que está em hipercrescimento. E aquela cláusula super vaga de AGI, a inteligência artificial geral que suspendia pagamento se fosse alcançada, foi completamente removida. Tchau, incerteza. Isso traz previsibilidade financeira de verdade. E aí a gente chega nesse número crítico
2032. Por que isso importa? Porque é o ano até o qual a Microsoft mantém a sua licença de propriedade intelectual para usar os modelos da OpenAI. Deixou de ser exclusiva, sim, mas ainda assim garante para a Microsoft uma pista de decolagem super longa e segura para manter e proteger todo o ecossistema corporativo atual dela, sem interrupções do nada. E, finalmente, ponto número 5, o impacto no mercado global. Pessoal, esse novo capítulo basicamente abre as comportas de um mercado gigantesco. Concorrentes fortíssimos da Microsoft, tipo a Amazon com a AWS, o Google Cloud e a Oracle, ganham acesso imediato para hospedar as cargas de trabalho corporativas da OpenAI. O que antes era um monopólio no mundo corporativo virou uma briga gigante por performance e capacidade de entrega. Tem uma frase do VP analista do Gartner, o Alastair Wolcock, que resume isso perfeitamente. Ele diz que o mercado está mudando de parcerias exclusivas para uma arquitetura de alianças. Acabou aquela história de controle total sobre um único modelo. A gente entrou oficialmente na era das múltiplas nuvens operando em conjunto. E um recado direto para os futuros líderes de arquitetos de TI aqui presentes. Essa liberdade cobra seu preço. Vocês vão ter uma flexibilidade enorme para implantar IA, mas a complexidade operacional vai lá no teto. Fazer isso em multi-cloud exige um nível de governança absurdo, auditorias de segurança muito mais rígidas e um controle em tempo real sobre onde exatamente os dados confidenciais da sua empresa estão rodando. Não é pouca coisa. E para fechar a nossa análise, eu quero deixar uma pergunta para vocês pensarem. Agora que a maior aliança de exclusividade da tecnologia abriu as portas e abraçou o mercado livre, quem é que vai ter a infraestrutura, a grana e a estratégia certas para dominar a próxima fase da inteligência artificial?